Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação, que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 146, estamos no período da realeza, e vamos ouvir primeiro o livro dos Reis 4, segundo o livro das Crónicas 6 e Salmo 65. Primeiro livro dos Reis 4. O rei Salomão reinava sobre todo o Israel. Eis os ministros que estavam ao seu serviço: o sacerdote Azarias, filho de Sadoc, os escribas Elioref e Aías, filhos de Xixá, o cronista Josafate, filho de Ailud, o chefe do exército Benaías, filho de Joiadá, os sacerdotes Sadoc e Abiatar, o chefe dos intendentes Azarias, filho de Natan, o conselheiro privado do rei Zabud, filho de Natan, o prefeito do palácio Aishaar e o dirigente dos trabalhos Adoniram, filho de Abdá. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos em todo o Israel, que proviam às necessidades do rei e da sua casa, cada um durante um mês no ano. Eis os seus nomes: Ben-Ur, na montanha de Efraim; Ben-Dequer, em Macás, em Shaalbim, em Bet-Shemesh e em Elon-Betanan; Ben-Esed, em Arubot, de quem dependia Socó e toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, que tinha os altos de Dor, sua esposa foi Tafate, filha de Salomão; Baaná, filho de Ailud, que tinha Taanac, Megiddo e todo o Bet-Shan, junto de Sartan, abaixo de Jezreel, desde Bet-Shan até Abel-Meolá e até para além de Joquemoam; Ben-Geber, em Ramote de Gileade, que tinha os acampamentos de Jair, filho de Manassés, em Gileade, toda a terra de Argob, em Bazan, 60 cidades grandes e fortificadas com fechaduras de bronze; Ainadab, filho de Idó, em Maanaim; Aimaash, em Neftali, também ele casado com uma filha de Salomão, de nome Basemat; Baaná, filho de Ushai, em Azer e Baelot; Josafate, filho de Paruá, em Issacar; Shimei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, no país de Gileade, pátria de Seon, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazan. Aí havia apenas um intendente em toda a região. A população de Judá e Israel era tão numerosa como as areias das praias do mar. Todos comiam, bebiam e viviam contentes. Segundo o livro das Crónicas 6. Então Salomão disse: O Senhor desejou habitar na obscuridade. Por isso eu construí-te uma casa principesca e uma morada onde habitarás eternamente. O rei voltou-se depois para toda a Assembleia de Israel que estava de pé e abençoou-a. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou em pessoa a David, meu pai, e cumpriu com o seu poder a promessa que lhe fizera, dizendo: Desde o dia em que fiz sair o meu povo da terra do Egito, não escolhi outra cidade entre todas as tribos de Israel, para nela construir um templo onde o meu nome fosse invocado, nem escolhi outro homem para que fosse chefe do meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém para aí residir o meu nome, e elegi David para governar o meu povo de Israel. Ora, meu pai David projetou edificar um templo em honra do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: Tiveste feliz inspiração em edificar um templo em honra do meu nome. Porém, não serás tu quem há de construir o templo, será o teu filho, nascido de ti, quem o há de edificar em honra do meu nome. O Senhor realizou o que predissera. Sucedi a meu pai David e ocupo o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí este templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual está o documento da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Depois disto, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Com efeito, Salomão mandara construir uma tribuna de bronze erguida no meio do átrio. Tinha 5 côvados de comprimento,
5 de largura e 3 de altura. Subiu para ela, ajoelhou-se diante da multidão dos filhos de Israel, com os braços levantados ao céu, e disse: Senhor, Deus de Israel, não há no céu nem na terra um Deus comparável a ti, que seja fiel à aliança e à benevolência para com os teus servos, se eles caminham na tua presença de todo o coração. Cumpriste as promessas que fizeste a meu pai David, teu servo. Neste dia realizaste pela tua mão o que anunciaste com a tua boca. Agora, Senhor, Deus de Israel, digna-te cumprir também a promessa que fizeste a meu pai David, dizendo: Jamais faltará diante de mim um dos teus descendentes que ocupe o trono de Israel, desde que os teus filhos se comportem retamente e observem a minha lei como tu próprio a tens observado. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, digna-te ratificar a promessa feita ao teu servo David. Mas será verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se o céu em toda a sua imensidade não te pode conter, muito menos este templo que eu construí. Contudo, Senhor, meu Deus, atende a súplica do teu servo. Acolhe o clamor e a oração que ele te dirige. Que os teus olhos estejam abertos, dia e noite, sobre esta casa, sobre o lugar do qual declaraste que aí residiria o teu nome. Escuta a súplica que o teu servo te faz. Escuta as súplicas do teu servo e de Israel teu povo, quando aqui vier orar neste lugar. Escuta-as desde a tua morada celeste. Escuta e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e, obrigado a pronunciar um juramento imprecatório, vier jurar diante do teu altar neste templo, tu escuta-o desde o céu, atua e faz justiça aos teus servos, fazendo recair sobre o malvado o peso da sua maldade, e faz justiça ao inocente, retribuindo-lhe de acordo com a sua inocência. Se o teu povo Israel for subjugado pelos inimigos por ter pecado contra ti, e arrependido confessar o teu nome e te pedir perdão neste templo, tu escuta-o desde o céu, perdoa o pecado do teu povo Israel, reconduzindo-o ao país que lhe deste, a ele e a seus pais. Se o céu se fechar e não chover mais, por eles terem pecado contra ti, se orarem neste lugar, prestando glória ao teu nome e arrependendo-se do seu pecado por causa do teu castigo, escuta-os desde o céu. Perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. Mostra-lhes o caminho reto que devem seguir. Envia chuva à terra que deste como herança ao teu povo. Se vier a fome sobre o país, a peste, a ferrugem, a mangra, o gafanhoto e o pulgão, ou se os inimigos cercarem as cidades do país, ou se houver uma calamidade ou qualquer epidemia, se um homem ou todo o teu povo Israel te dirigir uma súplica e, reconhecendo a sua chaga dolorosa, estender as mãos para este templo, escuta-o desde o céu, da tua morada, perdoa e concede a cada um o que ele merecer, segundo o seu coração, pois só tu conheces o coração dos homens. Assim te hão de temer e andarão nos teus caminhos durante toda a vida, no país que deste a nossos pais. Se o estrangeiro que não é do teu povo Israel, vindo de um lugar longínquo, atraído pela fama do teu nome e pelo grande poder do teu braço, vier rezar neste templo, escuta-o também desde o céu onde habitas e concede-lhe tudo o que te pedir. Todos os povos da terra conhecerão então o teu nome e te temerão, como o teu povo Israel, cientes de que o teu nome é invocado no templo que construí. Quando o teu povo fizer guerra contra os teus inimigos, nos caminhos por onde o enviares, e te invocar voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, escuta desde o céu as suas orações e súplicas e faz-lhe justiça. Poderá acontecer que pequem contra ti, pois não há homens sem pecado, e irado contra eles os entregues aos inimigos para os levarem cativos para uma terra estrangeira, próxima ou longínqua. Se na terra do seu exílio, arrependidos, se voltarem para ti e suplicarem, dizendo: Pecamos, cometemos a iniquidade, fizemos o mal. Se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra do exílio ou no lugar do seu cativeiro e te dirigirem a sua oração, voltados para a terra que deste a seus pais, para a cidade da tua predileção e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta desde o céu onde habitas as tuas preces suplicantes. Faz-lhe justiça e perdoa ao teu povo os pecados cometidos contra ti.
Agora, pois, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Senhor Deus, vem, pois, habitar nesta morada, tu e a arca onde reside o teu poder. Senhor Deus, que os teus sacerdotes se revistam de forma salutar e os teus santos gozem dos teus benefícios. Senhor Deus, não afastes o rosto do teu ungido. Lembra-te da fidelidade do teu servo David. Salmo 65. Ao diretor do coro, Salmo de David, Cântico. A ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e em tua honra se cumprem as promessas. Tu escutas a nossa oração, e todo o mortal se pode aproximar de ti com as suas obras e pecados. São muitas as nossas faltas, mas tu as perdoas. Feliz daquele que tu escolhes e atraes para viver nos teus átrios. Seremos saciados com os bens da tua casa no teu santo templo. Tu nos respondes com prodígios de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança dos confins da terra e dos mares mais distantes. Tu dás firmeza às montanhas com a tua força, revestido de poder. Tu acalmas o bramido dos mares, a fúria das ondas e o tumulto dos povos. Até os que habitam nos confins da terra tremem perante os teus prodígios. De oriente a ocidente aclamam em gritos de alegria. Cuidaste da terra e tornaste-a fértil, cumulando-a de riquezas. Enches a transbordar os rios caudalosos e fazes brotar o trigo. Assim preparas a terra. Regas os teus sulcos e aplanas as leivas. Amoleces a terra com chuvas abundantes e abençoas as suas sementeiras. Coroas o ano com os teus benefícios, por onde passas, brota a abundância. Vicejam as pastagens do deserto, as colinas vestem-se de festa. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigais. Tudo aclama e grita de alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estás? Episódio 146 do Mais 365. Hoje o título ideal seria A Sabedoria de Salomão e o Coração da Unidade, do Templo à Igreja Universal. Isto justifica-se porquê? Porque nós vamos falar de sabedoria e de ordem. Vamos falar de superar o tribalismo e muitas vezes nós estamos fechados nas nossas aldeiazinhas. Falamos do templo como centro, a partir do nosso worship, de a forma como glorificamos a Deus. Nós vê-se como é que é a nossa vida. E porque vamos olhar para uma identidade universal do povo de Israel e também essa é a nossa identidade como cristãos. Damos graças sempre a Deus pela criação. Estás com o Padre Pedro Figueiredo e este é o episódio 146. É um privilégio acompanhar-vos neste podcast, onde todos os dias deixamos que a voz de Deus ecoe no nosso coração e nos ajude a ver a vida através da lente das Escrituras. Hoje chegamos a este dia da nossa caminhada em que lemos o primeiro livro dos Reis, segundo livro das Crónicas, rezamos com o Salmo 65 e é um momento, por isso, de glória na história de Israel, mas também de uma profunda revelação acerca do que significa ser povo de Deus. Let's jump into it. Vamos a isso. Nas leituras de hoje encontramos, como síntese da palavra, o rei Salomão no auge do seu esplendor. Primeiro dos livros dos Reis, capítulo 4. Vemos um reino perfeitamente organizadinho, próspero e em paz, governado por uma sabedoria que ultrapassava a de todos os homens do seu tempo. Repara, depois, no segundo livro das Crónicas, o 6º capítulo, chegamos ao momento culminante, a dedicação do templo em Jerusalém. O que é que Salomão faz? Uma oração belíssima. É lindíssima esta oração dele e reconhece que embora nem o céu dos céus possa conter a Deus, ele, Deus, escolheu habitar ali, no meio do seu povo, para ouvir as suas súplicas e perdoar os seus pecados. É um Deus próximo e este é o momento de uma consolidação da sua aliança. O templo torna-se o centro da vida e a esperança de Israel. Olha, o sumo
que nós tiramos daqui, destas leituras, é que há aqui pormenores de facto fascinantes. Nos revelam muito sobre Deus. Em primeiro lugar, reparem na organização de Salomão, era metódico. Hein? Ele podia fazer daqueles livros sobre autocuidado e como... É fantástico o homem. Porquê? Porque ele divide o território em 12 distritos para fornecimento do reino, mas... Isto é impressionante. Não o fez segundo as fronteiras das tribos, mas pela geografia. Ele sabia e muito. Salomão estava a tentar unir o povo e estava a tentar superar os velhos tribalismos. De facto, tinha o dom da sabedoria de Deus e era para que todos se sentissem parte de uma só nação, o reino de Israel. Mas há outra curiosidade que pode ter-te passado ao lado, que nos ajuda a perceber a escala deste reino, que é a questão das provisões diárias. A Escritura fala em coros de farinha. Para terem uma ideia, um coro de farinha equivale a cerca de 210 litros, 55 galões para quem pensa em americano. Salomão estava a alimentar uma multidão imensa todos os dias em Jerusalém. E o seu palácio era um lugar de providência. Mas o ponto central é o templo. Até aqui, o culto era feito em vários lugares. Em Silo, ou em altares improvisados, onde Deus se revelava. Mas com Salomão tudo muda, é verdade. E vais perceber porquê. É que Jerusalém torna-se o lugar exclusivo da adoração. Salomão reza para que, mesmo que o povo peque e seja levado para o exílio, se eles se voltarem e rezarem em direção àquele templo, Deus os ouça. Isto ensina-nos que Deus quer ser encontrado num lugar concreto, mas a sua misericórdia não tem fronteiras. É por isso que temos igrejas hoje. Percebes? Faz todo o sentido. Nós somos humanos feitos de carne e osso e precisamos de ir para junto de Deus num lugar próprio. Eu não vou... eu posso falar com Deus no café, claro, mas o café é para ir beber café, não é? A igreja é onde rezamos e é por isso que vamos lá. E Deus não nos pediu, mandou-nos que fôssemos à missa aos domingos. Não te esqueças. Fazei isto em memória de mim. Não é passear na praia, não é? É isto. Deus mandou que o adorássemos. E nós fazemos isso com todo o coração. Olha, a sua misericórdia não tem fronteiras. Deus quer ser encontrado num lugar concreto. Como é que isto toca a nossa vida aqui, em Lisboa, no Porto, no Algarve, onde quer que tu estejas? Torna-nos muito paroquiais. Às vezes, as antigas tribos de Israel eram muito paroquiais, cada um estava no seu quintal, cada um estava no seu cantinho, não é? Muito fechadinhos. E dizemos, eu sou da paróquia X, não ponho os pés na paróquia Y, porque lá o padre não sei quê, porque lá as beatas não sei quê, porque lá não sei que mais. Mas Salomão recorda-nos que nós pertencemos a algo maior. E hoje, no século XXI, tu e eu pertencemos à Igreja Universal. Eu vou à missa na Coreia ou na China e é igual, claro, em coreano ou em chinês, mas é igual a estrutura, por alguma razão. Também é igual na paróquia X ou Y. Mas eu gosto mais da homilia do padre não sei quê. Está bem, pronto. Mas se não houver homilia do padre não sei quê, vais deixar de ir à missa por causa disso? Não vais, pá, não. Quer estejamos numa igreja pequena ou numa grande catedral, é a mesma missa. É o mesmo Senhor que nos une. Além disso, o salmo que escutamos hoje, o 65, convida-nos a olhar para a criação com gratidão. Salomão recebeu uma sabedoria imensa para compreender o mundo. As plantas, os animais, a natureza. E hoje pedimos essa mesma sabedoria, não apenas para acumular conhecimento, mas para sabermos viver neste mundo de forma a honrar a Deus, cuidando do que Ele nos deu e ajudando o próximo. Salomão era um mestre em organização e em delegação. Rodeou-se de pessoas capazes de servir o reino. Também nós somos chamados a equipar os outros, a ser líderes que levantam outros líderes nas nossas comunidades, tal como Jesus fez com os apóstolos. Hoje convido-te a fazer um breve momento de silêncio. Talvez te sintas em exílio, como o povo de Deus, ao longe do Senhor, por causa do pecado ou por causa do cansaço, que é uma tribulação para ti. Mas como Salomão sugeriu, volta o teu coração para o Senhor. Volta o teu coração para o seu templo santo. E hoje o templo santo, o templo de Deus, é Cristo. É Cristo. Ele ouve a tua voz. É Cristo. Ele diz-te o que deves fazer. Senhor, dá-nos a sabedoria de Salomão. Senhor, que eu e tu saibamos servir-te e a humildade de David seja no nosso coração
para louvarmos em todas as coisas. Fiquem com Deus, estou a rezar por vós. Por favor, não se esqueçam também de rezar por mim. Até amanhã, que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não percas, vemo-nos já a seguir. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o dia 146, como terminamos os outros, sempre que lemos a Palavra de Deus. Com alegria. Um abraço em Cristo. Até amanhã.